Ok, gente, ok. Voltemos então. Voltemos. Vamos finalizar essa parte de transposição então, tá? Você verificou comigo que a transposição aí, ó, da passiva analítica para a ativa, essa transposição que constitui apenas uma paráfrase, ela se dá por isso, ó, um verbo a mais, um verbo a menos, verbo ser aparecendo, não aparecendo, tenho de retirar, tenho de colocar o verbo ser nessa transposição. Você se lembra disso direitinho, né? Então, para fixar, e aí eu falo da transposição aí da ativa para a passiva sintética, que é um pouco diferente, mas tão tranquila quanto esta transposição, quanto a outra. Tá? Então, só para você terminar de fixar, mais um item para você, questão número 10, uma questãozinha de prova básica, tranquila. Um dia contará a história a filha, depois a neta. Transpondo-se para a voz passiva, ó, voz passiva. Se é para eu passar para a voz passiva, é porque contará. Então, estará na voz ativa. Estará na voz ativa. Voz ativa, gente, quantos verbos? 1. Para passar para a passiva, analítica, claro. Eu precisarei de quantos verbos? 2. Mas eu precisarei de quais verbos? Ser e contar. Não tenho de acrescentar o verbo ser? Ser e contar. Agora note, contará. Contará. Isso daqui está no futuro. Futuro do presente, do indicativo. Isso, então eu vou precisar do verbo ser, mais o verbo contar no futuro. Gente, veja como é fácil, é tranquilo. Então, olhe, seriam contados, já elimino. Por que eu elimino? Porque seriam é futuro, mas não é futuro do presente, é futuro do pretérito. Eu quero futuro do presente. Ó, já elimino. Aí, bens a Deus, né, gente? Haverá de ser contado. O que eu quero com o verbo haver? Eu só quero ser, mas contar no futuro. Só. Haveria de ser 3 verbos, para que isso? Poderiam 3 verbos, não, eu só quero 2, eu só quero 2 verbos. Verbo ser, verbo contar e esta locução no futuro. Olha que beleza. Pronto. Ou seja, um dia contará a história a filha, depois a neta. Passe para outra voz. Um dia a história será contada a filha, depois a neta. Pronto. Sua prova quererá saber exatamente como fica a flexão do seu verbo após a transposição, é isso. E, gente, de verdade, é tranquilo demais. É tranquilo você perceber isso. Tudo bem? Mas isso daqui, ó, é transposição de ativa para a passiva analítica. E a sintética? Será que funciona da mesma forma a transposição? Não, não. Vamos ver então aqui? Vamos ver? É um pouquinho diferente. Mas é tão tranquilo você perceber essa transposição? Vamos ver? Deixa-me só chamar uma telinha branca aqui para eu analisar com você. Nós estávamos falando sobre a transposição da passiva analítica. Rose, passiva sintética, aquela que aparece com a partícula apassivadora ou o pronome apassivador. Vamos ver juntos? Voltarei àquele exemplo anterior. Vamos lá, vamos trabalhar com todos eles. Olha só. Analisaram-se... Ó, analisaram-se os processos. Analisaram-se os processos. Você se lembra de que isso daqui é voz passiva e passiva sintética, não se lembra disso? Porque você está trabalhando com verbo transitivo direto, sujeito paciente, ó, sujeito paciente, e esse C é apenas a sua partícula, o quê? Apassivadora. Gente, se é partícula apassivadora, isso daqui é voz passiva, só que detalhe, isso aqui é passiva o quê? Sintética. Tudo bem? Ó, passiva sintética. Ótimo. Passiva sintética. Antes de eu falar da transposição, escute essa. Só uma dica. A partícula apassivadora, de todas as funções que você conhece, de todas as funções da palavra ser que você conhece, a partícula apassivadora é a única das funções que permite que você faça o caminho inverso da oração dizendo a mesma coisa. Quer ver? Um dos exemplos mais claros para você perceber isso. Um dos exemplos mais claros. Quando você tem assim, eu ia escrever, não vou escrever não. Quando você tem assim, ó, vendem-se casas.
Aí você pega e faz o caminho contrário, caminho inverso. Casas são vendidas. Entendeu? Das 9 funções que a palavra ser exerce, a partícula apassivadora é a única que permite que você possa fazer este caminho inverso, que permite esse caminho inverso. Encontrou-se uma criança, aí você diz, uma criança foi encontrada. É o caminho inverso. Para que esse teste, Rose? Só para você ter certeza de que está diante de uma partícula apassivadora. Entendeu? Aluga-se loja, aí você pensa no caminho inverso. Loja é alugada, aluga-se loja. Loja é alugada. Entende isso? Ah, então, quando você, só uma dica na hora da sua prova, se você pode proceder ao caminho inverso, é porque você realmente está diante de uma partícula apassivadora. Porque se você estivesse diante do índice, o caminho índice de indeterminação do sujeito, o caminho inverso não seria possível. Se você estivesse diante, sei lá, de uma partícula expletiva ou de realce, você não poderia proceder a este caminho inverso. Se você estivesse diante, sei lá, de uma conjunção integrante C, você não poderia fazer o caminho inverso, você só faz o caminho inverso quando está diante de uma partícula apassivadora. Entende isso? Aqui, ó. Veja se o caminho inverso aqui é possível. Ó, analisaram-se os processos. Eu poderia dizer a mesma coisa no caminho inverso. Eu poderia dizer assim, ó. Os processos, olha aí, ó. Os processos, gente, está no passado, por favor, isso é uma paráfrase também. Analisaram-se, isso aqui é passado, então os processos, o que, gente? Foram o quê? Analisados. Veja, este é o caminho inverso. Rose, por que você procedeu ao caminho inverso? Só para mostrar a você que você realmente está diante de uma partícula apassivadora, que você realmente está diante de um sujeito paciente e de que você realmente está diante de uma passiva sintética. Isso é só para confirmar isso, é só para conferir. Mas eu não quero mostrar só isso a você. Eu também quero mostrar isto aqui, ó. Galerinha, a sua concorrência faz isso, ó. Procede a este caminho inverso e acredita está trabalhando com transposição. E não é verdade. Eu falei a você, isso ficou muito claro, eu falei a você que transposição só acontece entre ativa, passiva e ativa. Você sai de uma voz e vai para outra, você sai de uma voz e volta para a seguinte. Só existe transposição, só se fala em transposição quando você sai de uma voz e entra em outra, entendeu assim? E passa para uma outra. Se você perceber, aqui você está trabalhando com a mesma voz. Aqui você não saiu da voz passiva, você continua na voz passiva, só que agora você passa para outra estrutura passiva. Se você perceber, você notará que nós temos razão. Olha só, foram analisados. Você reconhece isso daqui, ó. Você reconhece o verbo ser, você reconhece analisados, você reconhece um particípio. Você sabe, então, que o que você tem aqui, ó, não é uma passiva, não é uma ativa, é apenas uma passiva, o quê? Analítica. Ó, então eu só estou falando isso para você tomar cuidado com o que aparece na sua prova. Queridos, analisaram-se os processos, isso é passiva. Os processos foram analisados, isso também é passiva. Aí eu pergunto, você saiu da passiva? Não, você só alterou a estrutura dela. Você só deixou uma sintética e partiu para uma analítica, só isso. Mas você continua na mesma passiva. Você continua na mesma voz, eu quis dizer. Isso não é transposição. Você entende isso? Então, muito cuidado na hora da sua prova. Muito cuidado. Transposição não é assim. Rose, mas é uma paráfrase. É uma paráfrase dentro da mesma voz. O que é paráfrase? Dizer a mesma coisa com uma estrutura, o quê? Diferente. Sim, existem vários tipos de paráfrase. Uma delas, trabalhar com a mesma voz, só alterando a passiva. Outra, trabalhar com a transposição. Você entende isso que eu falo? O que eu somente quero dizer a você é que proceder ao caminho inverso não é mudar de voz. Não é mudar de voz. Você continua na mesma voz.
Continuo dizendo a mesma coisa, Rose. Sim, mas com uma estrutura diferente. Quando eu passo para o caminho inverso, o que apenas eu tenho? Você apenas tem uma alteração da estrutura passiva. É isso que você tem. Apenas uma alteração da estrutura passiva. Você sai de uma sintética e vai para uma analítica, tá? Então, vamos lá. Como nós já trabalhamos com a transposição da analítica e o meu interesse é falar da sintética, então vamos lá. Rose, como é que eu faço então para passar direto para a voz ativa? Aqui, ó. Analisaram-se os processos passiva, sintética. Quero passar para a ativa. Gente, olha como é que o processo é simples. Olha como é que o processo é simples. Eu vou dizer aqui, ó. Analisaram-se... Eu só vou repetir. Analisaram-se os processos. Só estou repetindo para trabalhar a transposição. Vai lá. Analisaram-se os processos. Não é passiva sintética, não é? Você quer passar direto para a ativa? Olha que legal. Só fazer isso aqui, ó. Ó. Pronto. Já passou para a voz ativa. Não, Rose. Bens a Deus. Olha aí, ó. Bens a Deus. Não venha dizer que é só isso. É só isso. É só isso. Para passar da passiva. Não falei para você que era fácil? Para passar da passiva sintética para a ativa, é só você retirar a partícula passivadora. Retirou, você já passou para a voz ativa. Viu só como é que é tranquilo? É isso mesmo, é tranquilo. É isso. Eu aposto que não é só isso. Não, gente, é isso. É só retirar. É fácil demais, né? É só retirar a partícula passivadora. Mas aí olha só o que você tem. Analisaram os processos. Gente, agora, quem é que analisa o processo? Rose, sei lá, eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural sem o quê? Referência. Verbo na terceira pessoa do plural sem referência, gente, apresenta que tipo de sujeito? Sujeito o quê? Indeterminado. Seu sujeito agora está indeterminado. E quem analisa agora vai passar a analisar o quê? Algo, você continua trabalhando com o verbo transitivo direto, só que agora os processos voltam a ser o seu objeto direto. Rose, por que volta a ser? Gente, porque eu só transformaria isso em sujeito se eu tivesse a partícula passivadora. Eu não a tenho mais. Ou eu tenho partícula ou eu tenho objeto. Não tenho partícula, volto a ter o objeto. Entendeu? Aí, como eu estou trabalhando com verbo na terceira pessoa do plural sem referência, então o meu sujeito já fica sendo indeterminado. Entende? Aquilo que era o seu sujeito, olha só, sujeito paciente, aquilo que era o seu sujeito volta a ser o seu objeto direto, porque você não tem mais a partícula passivadora. Tá vendo só? Tá vendo só? Tranquilo, então vamos lá. Resumindo, quero passar a passiva sintética para a voz ativa. Você só retira a partícula passivadora, só isso. Entendeu? Você só tem de notar um pequeno detalhe. Você só tem de notar um pequeno detalhe. Eu sabia que vinha coisa por aí. Não, mas é simples, é simples. Você, após retirar a partícula passivadora, você só precisa se certificar de que o seu verbo está flexionado no plural, terceira pessoa, lógico. Como é que é, Rose? Eu vou repetir. Após retirar a partícula passivadora, você só precisa se certificar de que seu verbo está no plural, na terceira pessoa. E se ele não estiver, Rose, você vai flexionar. Flexiona no plural, pronto, acabou. Porque eu preciso sempre de uma terceira pessoa do plural sem referência, para sempre ter um sujeito indeterminado após essa passagem. Então, é só flexionar o seu verbo no plural e pronto. Se ele não estiver flexionado, se estiver, tudo bem, beleza, é só retirar a partícula. Rose, meu verbo não está no plural, meu verbo está no singular. Retiro a partícula, passo o verbo para o plural. Quer ver só? Olha só. Olha só. Vou apagar aqui. Vou mostrar a você como é que funciona. Gente, é simples, é simples. Bom, vejamos. Se fosse assim, ó. Rose, encontrou-se. Olha aí, ó. Como eu havia falado a você anteriormente. Encontrou-se. Encontrou-se uma criança. Encontrou-se uma criança. Uma das formas de nós percebermos que isso é partícula passivadora, já falei a você, é só proceder ao caminho inverso, né? Vai lá, proceda ao caminho inverso. Encontrou-se uma criança. Uma criança
foi encontrada. Agora perceba, mesma voz, é voz passiva. Uma criança foi, verbo ser, encontrada, particípio, só que é passiva analítica, tudo bem? Mas é uma boa maneira de você perceber que está trabalhando com uma partícula o quê? Apassivadora. Se você está trabalhando com uma partícula apassivadora, então seu verbo só pode estar na voz o quê? Passiva e passiva sintética. Ó, isso é passiva sintética. Rose, o que eu faço, então, para passar para a ativa? Vamos trabalhar com ativa direto? Deixa eu me apagar isso aqui também. Vamos passar para a ativa? Ó, você já sabendo a resposta aí. Vamos passar para a ativa, o que eu faço? Vou retirar a partícula apassivadora. Passando para a ativa, Rose, retiro a partícula apassivadora, ó. Retirei. Passei para a ativa, só que detalhe, encontrou, está no singular. Eu tenho de retirar a partícula apassivadora e me certificar de que meu verbo está flexionado no plural, terceira pessoa. Aqui não está, Rose, então você vai flexionar. Então, em vez de encontrou, você dirá o quê? Encontraram. Ó, encontraram uma criança. Pronto, gente. Encontraram uma criança. Olha aí, ó. Verbo na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Ó, sem referência, né? Sim, sem referência. Verbo na terceira pessoa do plural sem referência. Apresenta o quê? Um sujeito indeterminado. Só que detalhe, este seu sujeito que você não consegue ou não quer identificar, é ele quem está encontrando esta criança. Olha só, é ele quem está encontrando esta criança. E se é este sujeito indeterminado que encontra esta criança, você tem aqui, ó, um sujeito que faz alguma coisa. Se você tem um sujeito que faz, você só pode ter aqui no verbo a presença da voz, o quê? Ativa, gente. Sujeito mesmo indeterminado, mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira explicitar. Quando ele faz alguma coisa, o seu verbo está na voz ativa. Olha aí, ó. Verbo na voz ativa, simples. E detalhe, quem encontra, encontra algo. Só para você perceber, ó. Seu verbo é transitivo direto, só que agora criança é de fato o objeto direto. Aqui não. Aqui criança é sujeito e sujeito paciente. Você sabe, sim? Por que sujeito paciente, Rose? Porque o seu verbo está na terceira pessoa do singular, mas é transitivo direto, partícula, deixe-me apagar para você não achar que eu estou eliminando isso daqui, partícula passivadora transformando o objeto direto em sujeito. Só que aqui a partícula passivadora já não existe mais, não há mais partícula passivadora, eu volto com o meu objeto direto. Você entendeu? Então, resumindo. Transposição de sintética para a ativa. Retiro a partícula passivadora e me certifico de que o meu verbo está no plural. Se ele não estiver, eu o colocarei. Eu flexionarei no plural. Pronto, gente. Simples. Bacana isso, né? E não brinque com isso não, porque isso aparece em prova. De fato, isso aparece em prova. Você quer ver só? Apagarei aqui e mostrarei uma questãozinha a você que direto aparece na sua prova. Na verdade, um estilo de questão, né? Um estilo de questão que direto aparece na sua prova. Observe isso daqui que apareceu na provinha da FCC, ó. Tranquilo, tranquilo. Observe isso aqui, ó. Veja se agora não fica fácil a você. Não é esta aqui. Olha só. Transpondo-se para a voz ativa, olha só, se é para eu transpor para a voz ativa, gente, sempre pensando assim, se é para eu transpor para a voz ativa, é porque o que eu vou encontrar no meu período estará na voz passiva. Agora sim, agora eu terei de saber que passiva é, se é passiva analítica, se é passiva sintética, para saber trabalhar direitinho. Na analítica, um verbo a mais, um verbo a menos, entendeu? Na sintética, retiro o verbo, a partícula passivadora e me certifico de que o verbo está no plural. Só isso. Transpondo-se para a voz ativa, a construção, aproveita-se dele. Ó, gente, que lindo. Se é para eu passar para a voz ativa, é porque aproveita-se está na voz passiva. E é uma voz passiva que traz a palavra ser, ou seja, é uma passiva sintética. É a lógica. É uma passiva sintética, não é analítica. Se fosse analítica, eu veria ser mais particípio.
passiva sintética. E o que eu faço, Rose, para passar a sintética direto para a ativa? Simples. Retiro a partícula passivadora e me certifico de que meu verbo está no plural. Gente, está no plural? Não. Então, vamos flexionar. Então, em vez de aproveitar, eu vou dizer o quê? Aproveitam. Aproveitam dele o braço serviu. E eu vou marcar que item mesmo. Olha que tranquilidade. Item D, pronto, acabou. Viu só? Partícula passivadora, passiva sintética. Retirei a partícula passivadora e simplesmente vou me certificar de que o meu verbo está no plural. Se não estiver, eu flexionarei, passei para a ativa. Tranquilo. Viu como é que é fácil, gente? Tudo bem? Muito tranquilo. Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós continuaremos este assunto, não se preocupe, só que agora falarei da voz reflexiva. Você viu que eu destaquei voz ativa, destaquei a voz passiva, passiva analítica e a sintética. Falei dessa transposição. Ficará faltando então aí a voz reflexiva, mas eu volto na próxima aula, no nosso próximo encontro, falando da voz reflexiva. Daí vamos encerrar o nosso assunto sobre voz verbal, tudo bem? Mas agora eu preciso encerrar aqui a nossa aula, o nosso encontro, tá? Porque o nosso tempo já acabou, mas eu espero que você continue estudando, prossiga aí, gente, nessa caminhada firme, porque o seu dia chegará e eu tenho certeza disso. Gente, grandes abraços a vocês, até uma próxima, se assim Deus nos permitir. Tchauzinho, pessoal!